Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de português dessa quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Hoje eu vou tentar passar os slides mais rapidinho para a gente tentar ficar o vídeo mais curto do que ontem, tá? O nosso cabeçalho vai ficar assim, ó, Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 4 de agosto de 2021. Hoje é quarta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B4. A nossa sala, na verdade, quando voltar no presencial, ela é a número 4, tá? Ela não é a número 8, que nem estava no tempo atrás. Inicialmente, o ano passado foi 4, né? E aí, esse ano me falaram no início do ano que ia ser B8 e agora voltou para ser B4. Aí eu consertei aqui. O nosso turno é vespertino, vocês vão colocar o nome de vocês e a data de nascimento. Nós vamos estudar a língua portuguesa, o livro Ápice. Quem fez o livro pra gente, né, foi a Ana Trincone, a Terezinha Berti e a Vera Marquese, tá? Aqui a gente tem a foto de uma menininha, né? Aqui a gente tem que esse livro é do Programa Nacional do Livro Didático, a venda é proibida, né? Ele é fornecido pelo governo e ele vai ser usado, está sendo usado desde 2019 e vai ser usado até 2022. Aqui está a sigla do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que faz parte do Ministério da Educação. Aqui eu gostaria de ler a página 2 com vocês, para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona esses livros, né? Essas obras que vêm do governo. Ele fala com a gente, ó, que este livro que você está recebendo integra o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Trata-se de um conteúdo que passou por uma criteriosa avaliação do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para disponibilizar às escolas públicas brasileiras um material de qualidade. É importante a gente ver que é um material de qualidade, mas que a gente deve usá-lo, né? De nada adianta a gente utilizar só uma parte dele e não fazer uso dele completo, tá certo? Ele, no caso, a gente indiretamente a gente paga por esse material, né? Quando a mamãe compra arroz no mercado, quando a mamãe compra feijão, enfim, roupa para as crianças, tudo que a gente compra, a gente paga um imposto embutido, né? E aí é esse imposto que vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ele permite com que o governo faça esses livros para a gente, tá? E aí é importante lembrar que esse livro ele é consumível, ou seja, vocês podem resolver na própria página, tem espaço para a gente resolver na própria página, tá? Ele não precisa ser devolvido à escola ao final do ano. Então, assim, mesmo após a gente utilizar, ele vai servir como fonte de consulta e informação. E aí a gente precisa de evitar colocar água e sujeira nele, né? Porque ninguém merece um livro sujo e molhado, né? As páginas vão enrugar, vai ficar muito feio, não é? E aí ele fala no último parágrafo que se vocês identificam alguma inconsistência, né, alguma incoerência no material, vocês podem estar ligando no 0800 6161 e fazendo a sua consideração, tá? Ou se não, também no site do governo, né? Então, ele deseja aí a nós bons estudos, né? Vamos lá estudar pra gente crescer aí cidadãos de bem, né? Aqui a Damares quis colocar rapidinho também, a gente vai passar bem rápido por aqui, a formação das nossas autoras, né? Que é dessas 3 mulheres aí, Ana Maria, Terezinha e Vera Lúcia, que fizeram o livro pra gente estar estudando, né? Que montou as questões pra gente, não é? A Ana Maria, ela é licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo.
e ela é mestra em letras pela USP, que também é a Universidade de São Paulo, né? Pós-graduada em estudos comparados de literatura de língua portuguesa pela USP, ela é pedagoga graduada pela USP, ela é professora universitária e professora de língua portuguesa do ensino fundamental e médio, né? Então vocês veem aí que ela tem várias formações pela Universidade de São Paulo. A Terezinha também é licenciada em letras pela USP e é mestra em Ciências da Comunicação pela USP também. E ela se pós-graduou em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, que é a PUC é a sigla de Pontifícia Universidade Católica. Ela também é professora universitária e professora de língua portuguesa do ensino fundamental e médio, né? Por último, a gente tem a Vera Lúcia. Ela é licenciada em letras pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de São Paulo, campus Araraquara. Ela é mestre em letras, como a Ana Maria. Ela é pós-graduada em estudos comparados de literatura de língua portuguesa pela USP, professora universitária também, e é professora de língua portuguesa do ensino fundamental e médio. Então, elas têm muito conhecimento nessa área, né, da língua portuguesa. Por isso, elas montaram esse livro aí pra gente estudar, tá? Aqui, ó, o livro tá na 3ª edição e foi feito na cidade de São Paulo em 2017 pela editora Ática. E aí ela tem um recadinho para nós. Vamos ver o que elas falam pra gente, ó. Nós esperamos que os momentos de aprendizagem da leitura e da escrita propostos neste livro possam contribuir para marcar de maneira prazerosa sua trajetória na escola. Hoje, né, o nosso objetivo é que a escola vocês obtenham aprendizagem significativa, né? E aí elas vêm colocar isso, né, que é pra gente aprender de forma prazerosa esses conteúdos, tá? E aí ele fala, ó, elas falam, né? Temos um encontro em cada um dos desafios, em cada uma das conquistas, que com certeza marcarão seu percurso este ano. Vamos começar? Então, olha só. Primeiro a gente tem a seção Conheça Seu Livro. Quantas horas falta pra ela ir embora? Olha só. Então, o que acontece, ó? Elas comparam, né, o livro como a nossa casa. E aí, a nossa casa, ela apresenta partes diferentes que formam o todo, né? E aí, o que acontece? O livro também é assim, né? Então, a gente vai conhecer algumas partes, as partes dele, para poder a gente aprender mais e melhor, tá bom? E aí, ó, por exemplo, temos a abertura de unidade, né? Aqui vai ter o número da unidade e aqui abertura de unidade. Então, ó, a gente sabe que o nosso livro, ele é dividido em unidades. Na abertura delas, a gente tem pistas do que a gente vai estudar nessa unidade, tá? Ó, voltando aqui, ele fala, ó, a gente tem uma seção que chama Para Iniciar. Vocês vão ver essa seção na página 4, né, falando sobre ela. Ela vai apresentar pistas sobre o texto que você vai ler na seção Leitura. E aqui tem, ó, os textos dessa seção são o ponto de partida para o que você vai descobrir na unidade. A seção Leitura é isso. É o ponto de partida para o que você vai descobrir na unidade. Depois, introdução. É um convite para as descobertas que você fará ao longo do livro, né? Então, lá, ó, a introdução, ela convida a gente para descobrir, né, o que a gente vai ter de atividade ao longo do livro. Depois, a gente tem a parte de interpretação de texto, que são atividades orais e escritas, que a gente vai entender, né, na medida em que a gente faz elas,
entender melhor os textos que a gente leu, tá? Depois aqui, ó, depois a gente tem prática de oralidade. Nessa sessão a gente conversa, a gente troca ideias, dá opinião, declama e também vai ouvir com atenção. Tudo de modo organizado, né? Agora, na pandemia, fica mais difícil ter essa prática de oralidade, né? Mas não quer dizer que a gente não possa ter na distância, não é? Quando o coleguinha pergunta, igual hoje teve amiguinho que perguntou, tem dúvida e pergunta alguma coisa para mim, daí a gente está exercitando essa oralidade, tá certo? Depois a gente tem produção de texto. É o momento que a gente produz texto ou oralmente ou escrito. Quando eu mando um áudio para a Damares no WhatsApp, então a gente está produzindo um texto oral, né? E quando a gente escreve no papel, a gente produz um texto escrito. Depois tem, ó, aí vem. Nesta sessão há sempre um texto a mais para ler. Depois, língua, usos e reflexão. A gente tem um momento para estudar a língua, né? Como a gente usa ela em cada situação. Depois ainda tem palavras em jogo, que eu aprendo a escrita das palavras com atividades interessantes e muitas vezes divertidas, tá? Depois eu tenho ainda, ó, tecendo saberes, em que é o momento que a gente amplia o conhecimento e faz ligação. Então, o que acontece? Tecendo saberes vai dizer, é o momento que a gente amplia conhecimento e a gente faz ligação do que a gente estuda com outro assunto. Depois eu tenho aqui, ó, assim também eu aprendo. É o momento de se divertir um pouco mais. Depois, o que estudamos é o momento que a gente reflete sobre o que a gente estudou, né? Depois tem projeto de leitura, né? O objetivo é tornar a leitura prazerosa, mais prazerosa. O uso do dicionário, a gente aprende o que a gente precisa saber para usar bem o dicionário, né? Que é a questão que a Damares vem falando desde o ano passado sobre a questão da importância de compreender. Ai, vou ter que tomar água, um pouquinho só, deu sede. Agora mesmo eu lanchei, daí a gente fica com sede, né? Então, vamos lá. É o que eu tenho falado aí ao longo desse ano e do ano passado sobre que para a gente compreender as matérias adequadamente, a gente precisa de saber significado de palavras, né? Aqui eu coloquei a foto do sumário para a gente ver que a gente vai estudar a unidade 1, tá? Lembrando que como a gente vai estudar o PET junto, né, com o livro didático, não vai dar pra gente ver o livro todo. Então, na medida em que vocês tiverem condições, vocês podem estar fazendo. Se aparecer alguma dúvida, me fala que eu vou até a página, olho e explico, tá? Então, vamos seguir aqui. Ó. Depois o sumário é essa aqui, né? Ler e escrever é uma viagem, né? Então, ele compara na nossa introdução que ler e escrever é uma viagem. Será por que ele fala isso, né? E aí, a gente tem um poeminha aqui do Fernando Paixão que fala sobre isso, ó. Quem lê vai em frente, quem escreve vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. E é verdade, né? Se a gente consegue expressar sentimentos, sensações, quando a gente consegue aprender um conteúdo, a gente se sente bem, né? A gente se sente contente, não é? E aí a gente toca o trem vida, tá certo? E ele pergunta aqui, ó, o poeta fica contente com uma viagem pela leitura e pela escrita. Aí nós queremos saber, e vocês? Vocês ficam contentes quando vocês lê e compreendem um texto, quando vocês aprendem a escrever uma palavra nova, né?
Ó, veja as imagens e leia as legendas. A gente tá na página 10 do livro, tá? Ó, então veja as imagens e leia as legendas, observando como a comunicação mudou ao longo do tempo. Então, olha só, a TV Tupi, primeira emissora de televisão brasileira, foi ao ar em 18 de setembro de 1950. Atualmente, as muitas emissoras de televisão estão presentes em casa ou na rua, em aparelhos de televisão, tablets e smartphones. Então, assim, a gente vê que mudou muito, né? Naquela época, poucas pessoas tinham televisão e hoje a televisão é popular, né? Todas as casas têm uma, se não duas, ou, né? Acredito que duas é o tanto que tem mais, assim, né? 3 já é menos, não é? Aqui a gente tem, ó, a leitura e a escrita também passaram por mudanças desde sua invenção até os dias de hoje. Olha que interessante, né? A gente estudou isso numa das nossas atividades complementares. Eu não sei se vocês lembram, né? Ó, perceba como o modo de escrever mudou desde a impressão no barro até a digitação em dispositivos eletrônicos como os tablets. Olha que interessante, ó, placa de barro com escrita cuneiforme que é feita com objetos em forma de cunha, datada de cerca de 2360 anos antes de Cristo. Então pensa, a gente está no ano de 2021, se a gente somar esses dois valores, a gente vai ter que esse texto ele foi escrito há mais de 4.000 anos, né? 4.381 anos atrás, né? Aqui a gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha relatando o descobrimento do Brasil em 1500. Olha como que era a letra dele, né? Depois, ó, a gente tem aqui a máquina de escrever, que foi bastante utilizada no século XX. Aqui, hoje em dia, utilizam-se diversos instrumentos para escrita, de lápis e papel a tablets e smartphones. Então, aqui a gente está na página 11, que é a nossa figurinha um hexágono, tem 6 lados, ó. Uma figurinha geométrica aqui, né? Então, o nosso livro de português está fazendo interdisciplinaridade com matemática, né? Ó, então, aqui ele coloca, ó, que nos dias atuais é possível escrever de várias maneiras. Veja alguns exemplos. Então, aqui o Leonardo, ele escreve uma cartinha para o Papai Noel, né? Pedindo, ó, oi, Papai Noel, eu vou contar a minha vida. Todo dia eu levanto 6:30 da manhã e venho para a escola, eu estudo e vou embora daqui. Eu também gosto de brincar de bola, gosto de ir na minha avó. Escrevi esta carta para você realizar o meu sonho de ter um helicóptero de controle remoto, mas se não for possível, um carrinho de controle remoto. Obrigado. Então, aqui ele fala uma carta manuscrita. Tudo que é manuscrito é escrito à mão, tá? Não é digitado, né? Aqui, ó, um texto digitalizado, olha lá. E aqui uma conversa à distância escrita com palavras e símbolos, né? A menininha fala assim, oi mãe. Aí a mãe pergunta, já acabou a aula de balé? Aí a menininha, sim, já estou pronta. Já já estou aí. Beijo. A menininha manda, né? Ó, hoje você já lê e escreve muito, mas certamente quer mais. Ler e escrever é muito proveitoso, pois pode ser uma viagem pelo mundo real e também pelo mundo da imaginação, da fantasia. E aí ele fala aqui, ó, que a leitura ela traz a vontade de criar personagens diferentes, mágicos, envolvidos em situações surpreendentes. Criar e escrever, escrever e criar. Então aqui a gente tem, ó, o gato de botas, os 3 porquinhos, a Cinderela e esse aqui o dragão. Eu acho que tá uma história moderna aqui para Damares, né?
Ó, o que ele fala? Ler e escrever com palavras. O que são palavras? Veja o que diz o dicionário. Um dicionário, né? Porque temos vários dicionários. Palavra é uma palavra de 3 sílabas, olha lá, ó, a separação silábica dela, né? Então, ela é trissílaba. Usamos palavras para falar com as outras pessoas, para contar histórias, para escrever. Cada palavra tem um significado, quer dizer uma coisa, alguma coisa. Às vezes, 2 palavras diferentes têm o mesmo significado. Por exemplo, cão e cachorro. E às vezes, 2 palavras iguais querem dizer coisas diferentes. Aqui fala, ó, meu primeiro dicionário, Caldas Aulete, Infantil Ilustrado, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2005, página 113. Ó, agora leia um trecho do poema a seguir para descobrir outros significados de palavra. Cada palavra é um mundo que gira, que orbita, que agita, que me tira do lugar. Cada palavra me chega feito chuva repentina, que me acalma, que me anima ou que pode me afogar. Cada palavra é um mar. Então lá, ó, Palavras Despalavradas. É o livro que tá esse poema, né? Ele foi escrito por Rosana Rios, em São Paulo, pela editora Nobel, 2013, e aqui é a página 6 a 7. Aqui vocês vão, ó, isso aqui é uma estrofe e aqui é outra, né? Ele fala, ó, escolha a estrofe que expressa melhor o que a palavra significa para você. Conversem sobre a força das palavras na convivência de todos no dia a dia. Que palavras facilitam essa convivência? As palavrinhas mágicas são umas, né? Pedir por favor, dar bom dia, boa tarde, boa noite, não é dizer obrigado. São palavras que deixam a nossa convivência mais suave. Quais criam problemas para uma boa convivência? São os xingamentos, né? É muito deselegante xingar, não é? E aí, ó, que palavras devem ser evitadas? Os xingamentos, não é? E quais devem ser cultivadas? São palavras otimistas, né? Que geram bem-estar no outro, né? Porque todo mundo gosta de ser bem tratado e tratado com respeito, tá certo? Ó, e há sempre um jeito de viajar com as palavras. O tamanho do A, o tamanduá, se espanta com o tamanho do A. Sérgio Caparelli, 111, a página, Poemas para Crianças. Editora Porto Alegre, quer dizer, Cidade Porto Alegre, editora LIPM, 2014, página 118. Ler e escrever é sempre uma viagem. E aqui ele fala, ó, que a gente vai não iniciar o 4º ano, porque a gente já tá no meio do ano, né? Mas, assim, o nosso objetivo é a gente conseguir viver da melhor forma, né? Aprender mais daqui pro final do ano. Tá? Mas vai tomar mais um pouco d'água aqui, porque... Ai, tô com sede. Ó, vamos lá. Aqui a gente tem um novo textinho, olha que legal. Estamos na página 15 do nosso livro, ó. Livro é o título. Para onde um livro pode me levar? Outro país, para a lua ou para o mar? Um dia no futuro, um tempo que passou. Para onde um livro pode me levar? Para o espaço sideral e até para o meu quintal. Olha que ele está no espaço sideral, né? Para onde um livro pode me levar? O que um livro pode me trazer?
uma história, uma canção, vontade de escrever mais livros para ler. O que um livro pode me trazer? Brincar com o pensamento, o tempo e o movimento. O que um livro pode me trazer? A Margarete D'Arezzo que escreveu. E olha só, Canteiro, Música para Brincar, segunda edição, São Paulo, Editora Ática, 2017, página 30. Olha só, então a gente fez a introdução, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o conteúdo da introdução com o conteúdo que a gente vai estudar, tá bom? Para o vídeo ficar menor, tá certo? Então eu vou voltar com a parte 2 daqui a pouco. Tchau!